como a gente estava conversando, né, eu nasci em 1950, no dia de hoje, 12 de outubro. Né? Família dos meus pais e da minha mãe, cada um com 10 irmãos, eu tenho muito primo, mas lá em casa só eu e meu irmão. Nasceu um ano depois de mim. Meu pai trabalhava com vendas, sempre trabalhou. Minha mãe sempre trabalhou como costureira em casa, fazia crochê, tricô, essas coisas. Eu nasci na região ali do Engenho Novo, Meia, no Rio. Estudei sempre ali naquela região, né? Engenho Novo e Meia. Fiz o ginásio no Colégio Pedro II, que na época era considerado o colégio padrão do Brasil. Tinha inclusive um vestibulinho para entrar nele. Acho que ainda tem, né? Não, agora eu não sei te dizer se ainda tem, mas naquela época tinha. E eu fiz o ginásio, fiz o colegial, né? No Pedro II? No Pedro II. Você era bom aluno? Médio, mais ou menos? Eu era bom aluno, sempre fui bom aluno. Sempre fui bom aluno. Eu fui, se eu disser para você que estudar mesmo em casa, né? Eu fui estudar na época do vestibular. Porque até então eu prestava atenção na aula e fazia as provas e ia hiper bem. Eu sempre prestei atenção na aula, tranquilo, né? Não era de chegar em casa, estudar, não. Chegava em casa, se tivesse alguma coisa para fazer da escola, algum dever de casa, uma lição, eu fazia, para depois eu ir brincar. E depois... Mas era interessado, né? Sempre fui bom aluno, né? Sempre fui bom aluno. E época de Pedro II aí, na época do colegial, já era década de 60, né? 64, 65. Naquela época houve as manifestações lá, né? Você participou daquilo? 68 já, mais para frente um pouquinho, né? Nessa época aí, da época da Revolução mesmo, né? 63 para 64, eu não participava ainda das manifestações, não. Nessa época aí eu era acho que uma grande maioria do Rio, tinha uma banda, era fã dos Beatles, né? Tocava nos bailinhos de fim de semana. Mais preocupado mais na diversão, né? Era mais a curtição da música, usava um cabelo comprido que passava do ombro, né? Calça justinha, boca de sino, sapato, salto carrapeta, feito sob medida, era uma loucura. Já trabalhava, né? Eu trabalhei desde os 12, 13 anos, ajudava o meu padrinho em cobrança, que ele era cobrador de um clube de campo, eu ajudava ele. Dava aula de inglês particular, né, de reforço para os alunos das classes anteriores. Né? Ah, do próprio Pedro II. De outros colégios também. Eu fiz naquela época o que nós chamávamos lá no Rio de... hoje é o ANGLO, né, Centro de Cultura Anglo-Americana. Eu fiz o meu curso de inglês lá e depois terminei no IASES. E aí entrei na época de faculdade, já de entrar na faculdade, abandonei a banda, né? Essa época também eu jogava vôlei e futebol de salão pelo Mackenzie, lá no Rio. Cheguei a ser vice-campeão carioca de vôlei em 66, por aí. Né? É um outro vôlei, não é esse vôlei que a gente fala hoje, que tinha 2 levantadores, a troca de posições era mínima, né? Eu, como levantador, quando eu estava na entrada da rede, eu trocava com o cortador para ele ir para a entrada e para eu vir para o meio. Quando eu estava na saída, eu trocava de novo, para ficar sempre no meio da rede. A bola tinha que vir na minha mão, não tinha esse negócio de sair correndo para trás da bola na quadra inteira para levantar, não. Tinha que mandar a bola para mim. Era um vôlei bem... O vôlei que se joga hoje era um vôlei primário, né? E aí, faculdade... Mas me conta uma coisa, como é que a medicina caiu na sua vida? Quando que você decidiu fazer medicina? Ainda no ginásio, na faculdade? Você tinha parente médico? Não, nada. Minha família é muito pobre. Meu pai aposentou no ano que eu nasci por tuberculose. Naquela época aposentava. Ele curou, mas era aposentado do INSS, ganhava meio salário mínimo. Isso aí aos 25, 26 anos dele. Né? E eu sempre gostei muito de desenhar, né? Tanto que eu borro um pouquinho umas telinhas aí com... Ainda hoje? Hoje menos, mas tem algumas coisas aí que eu perpetrei, como eu costumo dizer, alguns quadrinhos aí,
né, de óleo sobre tela. E eu pensava, meu pai que trabalhava nessa época já no ramo de construção civil, ele vendia lajes pré-moldadas, né, que estava começando no Brasil, ele é um dos pioneiros, e a força que ele me dava para fazer engenharia e arquitetura. Eu era muito bom de desenho, então a minha ideia era essa. No meio do segundo ano colegial, se você me perguntar exatamente por que eu resolvi fazer medicina, eu não sei te dizer. Mas eu lembro que no meio do segundo ano, um dia eu cheguei em casa e falei para ele, olha, eu vou sair da área de exato e vou parar de biológicas, que a minha turma era dividida em duas. Antes era assim, né? E aí eu pulei, ele também não fez nada contra, eu fiz o vestibular, né? Passei no primeiro ano, mas o reitor, na época da minha faculdade, que era federal, ele, para pressionar o governo, ele não matriculou só metade das pessoas que passaram, e queria que liberasse mais verba para ele matricular o resto. Né? Eu fiquei numa coisa que existia naquela época, excedente. Ah, me lembro disso aí. E aí nós fizemos um movimento grande, né, pelos excedentes, né, e conseguimos a matrícula. E aí eu comecei a faculdade em 71, Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, famosa. Antigo Instituto Hahnemanniano, era a única escola que tinha homeopatia no currículo. Né? Já naquela época? Já naquela época. Fiz os 6 anos de faculdade, já no terceiro, não, no 74. No quarto ano eu me inscrevi no Projeto Rondon, aí fiz Rondon. Você foi para onde nessa época? Eu fui para Buritis, Minas Gerais, noroeste de Minas, já mais próximo até de Brasília do que de BH. Lá onde o Fernando Henrique tem uma fazenda? Isso, naquele município. Mas era um lugar assim, muito pobre. E aí eu fui para lá, aí fui o chefe da equipe. Quando eu voltei, o pessoal do Rondon tinha gostado do nosso trabalho, me convidou para fazer um curso de supervisão, eu fiz o curso de supervisão, aí virei supervisor do Projeto Rondon. Aí eu fui para Bahia, fui para aquela região umas 2 vezes. Fui para a região de Pirapora também, uma vez. Passei a trabalhar para o Projeto Rondon, era funcionário, fazia faculdade, trabalhava, meio período. O Projeto Rondon foi durante a faculdade? Durante a faculdade. Quarto, quinto. No 6º ano, a fundação que geriu o Projeto Rondon foi a fundação também que implantou o crédito educativo na época, que hoje já chama FIES. Isso. Fui eu que implantei o crédito educativo no estado do Espírito Santo, eu e mais uma menina, uma psicóloga, estudante de psicologia. Conheci o Espírito Santo inteirinho, né, graças a essa implantação. Aí fiz internato em nefrologia no Cardoso Fontes, hoje é o Hospital Geral de Jacarepaguá. Fiz R1, fiz R2. É em nefrologia? Oi? Nefrologia? E nefro. Né? E o meu grupo da nefro era um grupo da época de faculdade que geria o diretório acadêmico da faculdade, né? Nós éramos ligados ao Partidão. Eu era o presidente do Cineclube da faculdade, Cineclube Eduvaldo Viana Filho, Vianinha. Ixi, aí... Você tinha, durante a faculdade, você exerceu atividade assim, sim, política? Política, sim. Tanto que quando foi para pegar naquela época tinha atestado de antecedentes políticos. O dia que eu fui pegar esse atestado, lá na Rua da Relação 43, no DOPS, o meu atestado não estava no guichê. E aí mandaram, a moça falou, não, só tem que subir no 3º andar, se eu não me engano. Estava eu e um amigo, também da faculdade, que era o secretário do diretório. O elevador de porta pantográfica, que inclusive apareceu no filme Olga, quando prenderam o Prestes. E descemos no 3º andar, a porta pantográfica do 3º andar estava com um cadeado, que para mim era um cadeado desse tamanho, um cadeado grande, o cara com a metralhadora pendurada no ombro.
abriu, mandou a gente entrar, nós descemos no andar, ele fechou a porta, botou o cadeado de novo. Eu olhei para esse amigo meu e falei para ele, ó, dançamos. E aí lá na hora, uma sala grande, 2 cadeiras, uma mesa, um cara atrás da mesa, e o cara começou a falar para mim e para ele, no dia tal você estava em tal lugar fazendo assim, no dia tal. Toda a nossa atividade estudantil, né? Foi monitorado. Monitorado. E aí, eu falei, mas nós não conseguimos provar nada de concreto contra vocês, então eu vou liberar para vocês o atestado. Foi um alívio, né? Nos borrando. Descemos, para o cara abrir lá, nós tínhamos que mostrar o atestado, ele abriu para a gente, atravessamos a Roda-Nação, entramos no boteco, tomamos cerveja, tiveram que nos buscar lá, porque a gente não acreditava que tinha conseguido, né? Então, Foi uma época difícil, né? Difícil, muitos colegas presos, teve um que ficou preso mais de 1 ano e pouco, ninguém sabia dele, de repente descobriram ele no quartel lá em Volta Redonda, que era o antigo presidente do diretório acadêmico lá, o Benjamin Batista, né? DABB, que é o diretório acadêmico do Carlinhos. Então foi uma época assim que a gente participava, mas o PCB era proscrito, né? Era clandestino, né? Eu lia a VO, a Voz Operária, né? E mimeografada. Fez mimeografado. Naquele tempo do mimeografado. Álcool. Lia no banheiro de casa e depois botava fogo e jogava as cinzas na privada. E minha mãe tinha certeza que eu fumava. Porque ela chegava no banheiro e tinha fumaça. Tinha cheiro de fumo, né? Ela achava que era... Meu filho, você está fumando? Eu falei, não fuma. Mas eu falei, não estou fumando, mãe. Seu pai tinha uma opinião formada sobre essas atividades suas? Ou... Não, os dois não sabiam de nada. Meu pai, à época, ele era partidário do PTB, do Brizola. Certo. E minha mãe da UDN, do Carlos Lacerda. Seu pai devia ser do Getúlio também, né? Também. Minha mãe era do Carlos Lacerda. Então, nossa, então eram antagônicos, exatamente, antagônicos. Como também eram no futebol. Minha mãe é Flamengo, igual eu, e meu pai é Fluminense. Ai. E meu irmão é Vasco. Cada um lá em casa desse jeito, né? E aí depois, quando esse grupo nosso, do diretório, nós entramos no Cardoso Fontes, na área de Nefo, fizemos internato, depois fizemos R1. Aí no Cardoso Fontes mesmo? No Cardoso Fontes mesmo, passamos no concurso do INSS e tudo, que era concurso, né, para ser presidente. E eles vieram para São Paulo, para o Vale do Ribeira, para Paniquera-Sul, que na época o Vale do Ribeira, bom, era o lugar onde o Lamarca tinha feito lá a guerrilha. A guerrilha no Vale do Ribeira é famosa, né? É famosa, né? Então nós tínhamos aquele tesão, né, para conhecer lá. E quem era o diretor de saúde na época era o Davi Capistrano da Costa Filho. O Davizinho, cujo pai foi na Revolução, foi preso e a ditadura deu um sumiço nele. Dizem que jogaram lá na Restinga de Marambaia. E também era do PCB. E aí nós viemos em 12 médicos, todo mundo ligado ao PCB, para reerguer, não para fazer outra guerrilha, mas para reerguer um hospital, que era o Hospital Regional do Vale do Ribeira. E aí eu fiquei em Paniquera-Sul, eu fiquei de 78 até 82, depois eu mudei para Registro, que é 15, 16 quilômetros de distância. Na região ali, né? Da própria região. E aí fiquei lá até 90. Agora, 1990. Até 90. Sendo que em 85 eu montei um projeto, né, de controle de intoxicações por agrotóxicos para os trabalhadores rurais da região, porque tinha um grande número de óbitos por intoxicação. Porque é uma região de agricultura. Região de agricultura, chá, banana, o Alto do Vale, tomate, que joga muito veneno. E aí fizemos um vídeo produzido com produtor independente e tal, para alertar e tal. E esse trabalho eu acabei, como prêmio desse meu trabalho, reduzi o óbito lá bastante, né? 85, só tivemos 3 óbitos no Vale e assinamos 3 por suicídio. Aí eu ganhei uma bolsa do governo italiano e eu fui para a Itália em 86 para tentar replicar o meu trabalho lá
e também para me especializar. Acabei fazendo uma especialização em toxicologia lá em Roma. Fiquei lá quase 6 meses. Quando eu voltei, eu comecei a ser chamado para dar aula num monte de lugar, né? E aí resolvi vir para Campinas para fazer mestrado e doutorado na Unicamp. Foi assim que eu vim parar aqui na região. Em Direito do Trabalho? Aliás, Medicina do Trabalho? Em Saúde Ocupacional, a minha tese era sobre intoxicações por agrotóxicos, né, por veneno agrícola, sobre toxicologia neurocomportamental. Uma forma de você avaliar se o cara está desenvolvendo intoxicação crônica através de alterações neurológicas, tipo assinatura, um monte de detalhezinhos. Era um projeto soviético que estava sendo desenvolvido na Itália, na região de Bari, e aí eu vim com a proposta de desenvolver isso aí. Aí eu passei no concurso de mestrado da Unicamp, passei em primeiro lugar, e o meu orientador é o professor Manildo, mas aí em 95, um pouquinho antes o professor Manildo faleceu, aí eu divorciei, aí eu acabei não defendendo a tese de doutorado, né? Acabei não defendendo a tese, fui para Jaguariúna, né? Juntei meus trapos com a Angia, a gente está junto já desde 96. Vocês têm filhos? Não, a Bianca é filha só da Gissa. Né? Eu tenho 3 filhos do primeiro casamento. Você casou ainda no Rio de Janeiro? Casei no Rio em dezembro de 75. Ah, já tinha se formado então? Não, formei em 76. Eu faço esse ano 37 anos de formado. Ah, você casou ainda RD. Eu casei e eu ia começar o internato. Ah. E a minha ex ia começar, não, tinha passado para o 5º ano. Ela também é médica, ela é psiquiatra. Ela mora em Campinas, mora aqui em Campinas. E a trajetória. Aí, em 92, eu comecei como médico de trabalho na Cooperativa Olambra. Eu já dava aula nos cursos de medicina do trabalho da USP, da São Camilo, da Federal do Rio Grande do Sul, da Fiocruz no Rio. E aí eu comecei a trabalhar para a empresa. Fiz o título de especialista em 91, em Campos do Jordão. E aí em 92 eu comecei a trabalhar na cooperativa. Em 93, ainda ou 94, agora não estou com muita certeza, eu vim conhecer o pessoal aqui do clube do futebol. O Paulo Perigoso me ligou para o 2º campeonato da Unimed, e aí ele falou: pô, doutor Flávio e tal, pô, o senhor joga no gol? Eu falei: não, porque eu estou montando um time que é hermenêutica, que foi fundado em 82 no Unicamp. Nesse time tem o doutor Léo, que é anestesista, o doutor Meira, que é psiquiatra, e foi dizer, em vez de dizer a posição das pessoas, ele dizia a especialidade. Eu lembro que eu botei a mão no telefone e falei para mim, enfermeira, assim: pô, esse cara é louco. Bigode, é o seguinte, você viveu no Rio de Janeiro, né? Você nasceu no Rio de Janeiro? Nasci no Rio. Então você acompanhou o futebol lá desde menino até adulto. Eu queria que você comentasse aqui aqueles que você considera o seu jogo inesquecível no Maracanã. Olha, no Maracanã eu assisti vários jogos assim que eu acho que foram fantásticos, né? Teve um jogo de classificação para a Copa de 70, Brasil e Paraguai, que, se eu não me engano, é o maior público do Maracanã. Quase 200 mil, né? Quase 200 mil pessoas. O Brasil ganhou de 1-0 sofrido. Gol do Pelé. Né? Gol do Pelé, um cruzamento, se eu não me engano, do Edu. Isso. Eu não consegui nem sentar na arquibancada. Eu estava sentado no chão, no espaço entre a arquibancada e a grade, próximo ao placar. Estava lotado, não tinha lugar para ninguém. Você tinha quantos anos nessa época? Ah, eu tinha 19 ainda. A Copa de 70 foi em 69, eu tinha 19. E tem um jogo que, assim, que eu achei que foi fantástico também, foi um Flamengo e Bangu 2-1
Campeonato Carioca, não era final porque era o último, mas era o último jogo, né? Não, não foi do último jogo, foi do último jogo do primeiro turno. O Flamengo ganhou do Bangu de 2-1, estava perdendo até os 38, 39 do segundo tempo, perdendo de 1-0. Chovia muito, né? A torcida incentivando, mantendo lá o pique, né? O Mengo, que arrepia, que é uma loucura. Quem jogava o Flamengo nessa época? Jogava o Murilo na lateral direita, jogava o Silva, que veio do Corinthians, e jogava o Almir, o pernambuquinho, o Marrento. Aí, aos 38, mais ou menos 39, o Silva fez um gol, 1-1. E aí lá pelos 42, 43, calculo eu, teve uma falta a favor do Flamengo na lateral da área, né? E o Murilo levantou a bola na área. O goleiro do Bangu na época era o Birajara Mota. Que era um baixinho, mas que pegava muito. E o Bangu tinha um escrete, né? O Almir pulou de peixinho, cabeceou, o Birajara foi na bola, defendeu, mas não segurou, soltou. E a bola ficou entre o Almir e o Birajara, os dois no chão. O Almir meteu a cara na lama assim, acertou a bola por cima do Birajara dentro do gol. Ficou com a cara torcidona, toda arranhada. Ele cometia desse tipo de coisa, né? Foi um jogaço, um jogaço. O Birajara depois queria dizer que ele teria feito o gol com a mão, mas porque eu olhasse pra cara do Almir, via que, pô, não foi a mão que ficou no chão, foi a cara que ele meteu e jogou a bola dentro do gol. Foi um jogo também que me marcou muito, né? E agora eu voltei no Maracanã novo, né? Tava falando pra você. Certo. Como é que tá esse Maracanã? Tá muito bonito, muito bem estruturado. Eu acho que ainda, por ter sido inaugurado há pouco tempo, ainda tem excesso de funcionário. Você não consegue dar 2, 3 passos sem alguém, pô, posso ajudar? Só sabe onde é que o senhor vai ficar? Ó, vai por aqui, vai por ali. Muita gente ajudando, muita gente, muita gente. Eu não sei se são funcionários, se são voluntários, mas muita gente. E tá muito bonito o estádio em si. Eu fui ver um jogo à noite, o Flamengo 2-1 no Santos, no dia 12, e fui ver agora o Flamengo Criciúma também, um senhor jogo, muito bom. A visibilidade é boa. Muito boa, de todos os pontos do estádio, muito legal. Agora eu queria que você falasse também sobre aquele timaço que o Flamengo fez aí nos anos 80, né? Ixi. Acho que não precisa nem falar mais, né? Não, você quer que eu recite ele? Falta entrada da área, vizinha quem vai bater, o camisa 10 da Gávea. Isso aí, Zico. Bom, esse time marcou, né? Esse time marcou, foi um time que só dava alegria, né? Era um negócio de louco. Chegou a ficar 56, se eu não me engano, partidas invictas. Pô. Era um senhor time. Time com praticamente quase que todo mundo da base do Flamengo, né? O Raul aqui não era da base, o goleiro, e o ponta esquerda, o Lico também não era da base. Lico parece que veio do Paraná, né? O Lico acho que veio Atlético do Paraná, o Raul veio do Cruzeiro, tinha apelido de Vanderleia, o Raul, por causa dos cabelos louros dele e a camisa amarela. Ele preservou a camisa amarela no Flamengo? Jogou com a camisa amarela algumas vezes, sim. Jogou. Tanto que hoje o Flamengo tem uma camisa amarela de goleiro. De vez em quando o Felipe joga, né? Exatamente. De vez em quando o Felipe joga com ela. E aquele time jogava por música. Eu acho que se botasse venda em todos eles, Eles continuariam. eles continuariam jogando. Igual o futebol lá de cego, lá que bota só um guizinho na bola, eles continuavam jogando, fazendo gol. Era um time muito, 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 muito capacitado. Zico era o maestro desse time, né? Na realidade, o time tinha... O Zico era o ponto máximo. Mas o Andrade e o Adílio no meio campo tocavam uma bola... Meio de campo, tranquilo. assim, não era um brucutus, né? Não. O Andrade era
era o volante de contenção, vamos chamar assim, mas o Andrade Tinha bom passe, né? tinha bom passe, fazia gol. No 6-0 contra o Botafogo, o sexto gol foi do Andrade. E ele jogava com a camisa 6, porque o Júnior, né, o capacete, jogava com a camisa 5. Então o Andrade era volante, mas jogava com a meia dúzia. Né? O Tita também tocava muito bem a bola, também foi um cara que... Leandro, Júnior, Moser, pô, você... A zaga do Flamengo era Leandro, né? Não, o Leandro era lateral direito. A lateral direito. Lateral Depois, mais tarde, jogou de... Depois, quando o joelho dele começou a dar problema, é que ele passou para a zaga. Né? Mas Marinho e Moser era a zaga. Né? Então, era um timaço, era um timaço. Nunes lá na frente. Centroavante, né? É. O Nunes chegou a jogar, acho que um campeonato pelo Santa Cruz, se eu não me engano. Depois veio para o Flamengo, mas veio moleque ainda. E aí foi no Flamengo que ele teve a grande repercussão nacional, né? Como artilheiro. Eles chamavam o Nunes... Ele era meio maluco, não era? Eles chamavam o Nunes, eu tô querendo lembrar, o desvairado, era um negócio assim que eles chamavam. E o Nunes, pô, e o Nunes fazia gol, hein? Fazia muito gol. Porque entregavam de bandeja, né? Também. Mas teve um gol contra o Atlético Mineiro que ele pegou a bola na entrada da área, foi para a linha de fundo, depois veio em direção ao gol, de todo mundo, deu um toquinho por cima do goleiro. Quer dizer, ele não era grosso. Mas ele tinha jeito, né? Tinha jeito. É que, comparando com os outros ali de trás, né? Então, aí ele era o grosso do time, exatamente. Ele era o grosso do time. Porque o resto, pô, todo mundo chamava a bola de meu bem, ele chamava de Vossa Excelência ainda. Eu acho que era isso. Agora, você deve estar se lembrado da revolução feita pelo Cláudio Coutinho. Sim, ponto Fala futuro. alguma coisa aí sobre a entrada desse personagem no futebol. Olha, o Coutinho, ele era assim, ele era um cara que... Ele era um visionário, né? Muitas das coisas que ele preconizava na época, do jogador polivalente, o ala, né, em vez de lateral, né? Isso começou com ele? Isso começou com ele. Isso ele que falava em ponto futuro, que tinha que jogar a bola no ponto futuro. O jogador tinha que saber que a bola ia no ponto futuro e tinha que estar lá. Ele falava isso, bastante coisa assim, né? Eu gostava muito do Coutinho. No início ele não foi muito compreendido, né? Não. A Veja o chamou de falso brilhante uma vez. Mas porque é aquele negócio, né? Ele era preparador de educação física, né? Preparador físico. Copa de 70, inclusive, né? Ele estava lá. Acho que o Exato, terceiro preparador. exato. Ele foi ser técnico da seleção, acho que só em 78 na Argentina, se não estou enganado. 78. 78, então. Mas eu era um cara que eu acho que já tinha uma visão do futebol hoje moderno, né? Que você vê aí os grandes, os técnicos, o Pep Guardiola, esses caras aí fazem, né? Que o cara joga em várias posições, toca a bola, roda, e eu acho que... Eu me lembro que ele gostava de falar sobre tática e coisas novas, novidades. Ele foi um dos caras que acho que revolucionaram. Agora, técnico assim, que eu achava que, na minha época, até de moleque, pra mim era o Tim. Ah, o homem dos botões? Homem dos botões. O Tim mudava o time do primeiro para o segundo tempo que você não acreditava. Sem mexer em jogador, porque naquela época não tinha substituição. Mexia as posições, né? Mexia a posição, a forma de jogar, pô. O time que vinha mal, às vezes no primeiro tempo, levando um couro, no segundo tempo virava o jogo, era outro time. Ele só Elba de jogando Pádua nos Lima. erros. Elba de Pádua Lima, exatamente, o Tink. Tem... Ele também foi técnico do Vasco há muito tempo também, né? Eu lembro dele no Fluminense. Fluminense, Eu lembro dele no Fluminense. No Vasco eu não lembro dele, não. Aliás, do Vasco eu procuro não lembrar nada. Né? Agora eu vou falar o nome de alguns jogadores, eu queria que você comentasse. Júlio César. Qual, o goleiro ou o ponto esquerda? Ponto esquerda. Isso aí o Uri Geller, o entortador. Esse eu vi uma vez no Maracanã, uma jogada assim fantástica, um drible que ele deu no cara do América. Era um senhor ponto esquerda.
pena que machucou cedo. Mas até hoje aparece. Ele surgiu em período entre Copas, né? Ele surgiu no período entre Copas e machucou logo. Ele se machucou e ele teve um apogeu aí de 1 ano, 2 no máximo. E foi unanimidade também, né? Também, não, era o cara. Lateral do Vasco sofreu muito com ele, né? Todos eles, todos eles. Esse do América deu 2 ou 3 cacetadas nele, aí o Júnior lançou uma bola, se não me engano foi o Júnior, mandou uma bola quente, rasteira para ele. Ele deu só um totozinho assim, o cara passou que nem uma vaca, a bola subiu, ele pegou lá na frente e foi embora. Leandro era outro, que era peixe frito. Leandro era um senhor jogador, um craque. Cara que veio lá de Cabo Frio, jogava muito. Ele chegou a jogar a Copa do Mundo? O Leandro jogou a Copa de 82. Mas 82. Não como titular? Como titular. E aí na Copa de 86, quando o Renato foi cortado, ele em solidariedade abandonou a seleção. Solidário até no câncer, né? Exatamente, exatamente. Como diria lá o poeta. Otto Lara Rezende. Otto Lara Rezende, isso aí. E Adílio. Adílio, esse é outro craque. O moleque jogava muito. Tinha um domínio do meio campo, um toque de bola. Passava a bola, tanto o passe curto como o passe longo, muito bem. Né? Surgiu no Flamengo, surgiu junto com o Adílio na mesma época. É da base. É, da base. Surgiu o Geraldo. Geraldo, que morreu? Morreu numa cirurgia de amígdalas. Fez um choque anafilático e... Estava sendo cotado para a seleção na época. Cotado, né? Sim. O Geraldo era muito bom também. Era do Flamengo também, jogava. Era um meio-campo fantástico, né, que o Flamengo tinha. E aí o Geraldo chamava o Geraldo de assobiador, né, o pessoal da rádio. Naquela época a rádio tinha muito mais penetração do que televisão, né? Década de 60, início da década de 70. João Saldanha. Esse aí ele só tem um grande defeito. Ele era botafoguense. Né? Não era rubro-negro. Roxo, né? Roxo. Conheci o João pessoalmente na praia, né? E uma coisa que eu às vezes boto nos meus e-mails, né? Que é os meus amigos. Essa é a sua marca. Ele era o João Saldanha era fantástico. E só não foi o técnico da seleção na Copa de 70 pelos vínculos dele com o PCB e os militares o general de plantão, na época, vetou ele, né? E ele deixou de ser, puxou o Zagallo. Mas o Zagallo manteve praticamente... o Zagallo cedeu a acho que 2 imposições dos militares, né, na época. Paulo Perigoso, esse é craque. Vai parar para dar entrevista. Mas você merece. Se só parar para dar entrevista vai tomar gol. Aliás, eu considero a minha seleção preferida é a de 69. Viu? É de 69. Essa é a que eu gosto. É a do João Saldanha. Inclusive tinha uma zaga muito boa, né? Joel, Djalma Dias, a dupla de zagueiros. Aí eles impuseram, se eu não me engano, a ditadura impôs o Fontana, zagueiro do Vasco. Isso. E impôs o Roberto, se eu não me engano. Aquele... Roberto ou o Dario? Não, Roberto foi também. O Roberto, né? Do Botafogo. Do Botafogo, exatamente. Uma loucura, né? Loucura total. O Fontana era um cara ruim, não era... Nossa, era butinudo, né? É butinudo. Ele que teve uma passagem interessante com o Pelé, na década de 60, né? Década de 60, O Vasco estava ganhando 2-0 do Santos, e aí lá pelos 40 minutos ele virou pro Brito e falou assim: pô, ô Brito, não é nesse time aí que joga um neguinho, um tal de Pelé? Aí o Pelé empatou o jogo de 2-2. O juiz acabou o jogo, senão virava pra 3-2. Virava o jogo para 3-2,
É isso aí, futebol tem uma história bonita. Para terminar, eu queria que você fizesse uma comparação com o futebol dos anos 60 e 70, 80 com o futebol praticado hoje. Olha, na realidade o futebol dos anos 60, 70 era um futebol mais cadenciado. Era um futebol, quer dizer, para alguns até mais bem jogado, né? Era um futebol mais tranquilo. Hoje em dia usa-se muito a força física, né? Então isso é uma coisa ruim. O que eu acho também é que naquela época o futebol, os jogadores tinham mais amor à camisa, não tinha tanta transferência. Vários jogadores surgiram no clube X, terminaram de jogar no clube X, não trocava de camisa. Hoje tem jogadores que trocam de camisa a cada 6 meses, a cada um ano, cada vez que vai lá já pega, beija o escudo, putz, isso é. Parece que foi o Francisco Horta que começou isso aí? O Horta na época fez um troca-troca entre o Fluminense dele e o Flamengo, porque os dois times, para variar, não tinham muito a caixa, e aí ele queria movimentar, fez um troca-troca grande entre Flamengo e Fluminense. Antigamente, jogador, por exemplo, do Flamengo não jogava no Vasco, jogador do Vasco não jogava no Flamengo. Tinha isso aí, né? Hoje, pô, você pegar o Léo Moura aqui hoje, amanhã vai fazer 450 jogos para o Flamengo amanhã. Mas ele jogou no Botafogo, jogou no Fluminense, jogou no Vasco, parou no Flamengo. Mas passou pelos 4 grandes do Rio. Antes isso não acontecia, né? Antes não acontecia, não. O Zico só saiu daqui, foi lá para fora e voltou. O próprio Pelé só saiu daqui, foi pro Cosmos e voltou. Ademir da Guia nunca saiu do Palmeiras. Ademir da Guia ficou no Palmeiras o tempo todo. O Júlio foi lá fora e voltou pro Flamengo, né? Mudou, né? Foi que eu falei aqui já. O Santos ganhou o jogo? Eu para mim tinha empatado. Eu lembro, posso estar enganado. Bom, é isso aí então, Bigode. Obrigado pela entrevista, viu? Obrigado a você pela oportunidade.